O Conexão com o Futuro de hoje recebe uma mulher que construiu sua trajetória unindo fé, serviço, cuidado com pessoas e gestão. Nossa convidada é a missionária Maria, pedagoga, psicanalista, terapeuta e atualmente secretária municipal da Habitação de Araras. Uma conversa que vai além dos cargos, sobre propósito, responsabilidade social, acolhimento e ações que impactam diretamente a vida das pessoas, especialmente das mulheres. Seja bem-vinda, missionária, ao nosso programa Conexão com o Futuro. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, e eu tenho certeza que será uma conversa muito agradável. Com certeza, sempre é quando a gente se encontra, né, missionária? Sim. Vamos conhecer um pouquinho a sua trajetória antes de tudo. Quem é a missionária Maria por trás de todos esses títulos, de tanta coisa que você exerce atualmente? Conte um pouquinho da sua trajetória. Bom, a gente tem muitos títulos, né? Missionária, vereadora, secretária, pedagoga, então a gente tem bastante títulos. Porém, quem que é a Maria realmente? Aquela que ninguém vê, aquela que ninguém enxerga. Eu me sinto uma esposa, né? Uma mãe, isso, que eu amo demais os meus filhos. Então, eu sou aquela dona de casa, né? E dentro do contexto, quem é Maria, eu vou sempre, os títulos eles passam, mas a nossa essência de mulher, mãe, esposa, avó, isso sempre vai permanecer. Então, eu sou essa mulher bem caseira também. É bom muito saber caseira. Disso, que eu acho que tem que falar isso com muito orgulho, Sim, né, Maria? Sim. Porque por trás sempre de uma profissional existe aquela que está em casa, cuidando dos filhos, Sim. cuidando da casa, que é uma tarefa tão pouco reconhecida, mas que a gente tem que se honrar por isso, né? Exatamente. Muitos olham para nós, mulheres, né, que estamos aí à frente de algum trabalho, como mulheres guerreiras, fortes. Sim. Mas lá no íntimo a gente sabe, né, o quanto que a gente luta realmente dentro de nós para nós sermos essas mulheres fortes. É isso mesmo. Maria, você chegou em Araras em 1995 atendendo a um chamado pastoral. Sim. Como essa decisão mudou sua história aqui na cidade? Olha, eu casei muito nova, casei com 17 anos. 3 anos de casada, nós recebemos esse chamado pastoral para estar vindo para Araras, que é em 95. E eu sempre falo que mãe é sempre mãe. Eu trouxe um menino de 2 anos e uma menina no meu ventre. Eu estava de 34 semanas, né, de gestação. E quando eu chego aqui muda tudo, porque a nossa cultura, nosso jeito de viver em Minas Gerais e em Andradas é totalmente diferente de Araras, né? Então, assim, foi uma mudança muito grande cultural. Isso para nós foi um impacto no começo. Porém, a cidade nos acolheu muito bem. Isso foi muito importante. E, então, esse crescimento, tanto na minha vida profissional, eu devo aos ararenses, eu devo a essa cidade, então, porque mudou muita coisa. Não só na igreja, o espiritual, como também o profissional. Ai, que bom. E Araras, ela tem essa característica mesmo, tem, né? As pessoas falam, eu também vim 2 anos depois para cá e senti realmente Araras uma cidade muito acolhedora. Sim. Né? É isso. E sua formação como pedagoga, psicanalista e terapeuta sempre esteve muito ligada ao cuidado com o outro. E a gente sabe disso, percebe em toda a sua trajetória que esse cuidado, esse olhar afetivo que você tem com as pessoas. Sim. Ele acompanha você em todas as áreas da sua vida, em todas essas funções que você exerce? Todos os dias. Elas estão todas interligadas, né? Primeiro eu fiz a pedagogia, criança pequena, filho pequeno, vamos entender como funciona, né? Fiz não para exercer, mas eu fiz para ter autoconhecimento. E no atendimento, no gabinete da igreja, enquanto eu atendendo outras mulheres, mães com filhos, foi onde que surgiu a procura para entender um pouco mais dentro da psicanálise, dentro da terapia. Então, foi a própria igreja, foi o próprio público evangélico que me fez, que me despertou a buscar mais conhecimento. Nesse olhar com o outro. Isso. E hoje, atualmente, como secretária da habitação, que a gente sabe que é um ponto onde as pessoas estão aí em busca de dignidade, de sonho, como que você consegue manter esse olhar e estar atuando frente a essa secretaria?
Olha, a Secretaria da Habitação ela é muito importante para o nosso município e eu falo assim que é importante para mim também. Por quê? Eu vim de uma família que não teve residência própria, sempre moramos de aluguel. Então, o pai, a gente morou num bairro, morava em outro bairro e eu cresci ouvindo a minha mãe falando assim, sabe o que eu quero, filha? Uma casinha para mim morar. O meu sonho é ter a minha casa própria, eu não pagar o aluguel, mas eu ter o dinheiro para pagar a parcela da minha casa. E ela faleceu sem ter esse direito, né? Então, dentro de todo o contexto da minha vida, da minha história, eu vejo que quem tem esse sonho, principalmente pessoas muito carentes, muito simples, alguns conseguem conquistar, outros não conseguem. Então, trabalhando ali, eu consigo conciliar os dois, vendo a necessidade, né? O pedido que a pessoa precisa e dentro do olhar terapêutico, ver o coração dela. Eu participei de algumas situações em que a pessoa recebe a chave, ela chora. É assim, uma alegria no coração dessa pessoa. Então, assim, eu conquistei a minha primeira casa, né? E alguns falam assim, pode ser uma casinha pequenininha, né? Mas é sua, então, né? isso é muito importante. Que legal, Maria. E você atua hoje fortemente com mulheres, parte tanto de luto, de dependência química. Por que essas causas sempre estiveram presentes na sua missão? Olha, a dependência química, eu falo que foi uma necessidade, né? Para você trabalhar com algo, você tem que entender. Nós atendemos muitas mães com filhos com dependência química. Quando eu falo nós atendemos, eu digo igreja, como igreja. Isso, como igreja. Nós atendemos muitas mães com filhos, marido, filhas com dependência química. Então, para que eu possa orientá-la, eu preciso entender o que é a dependência. Claro. Do luto também, né? Por exemplo, um ente querido de um membro da igreja falece e você vai lá prestar o luto, conversar com ela. Você não tem nem como falar, né? São palavras que a gente não consegue, exatamente, né, no momento desse. E aí eu fui entender como que a gente deve abordar nesse momento, né? Pós o luto. Entender que cada pessoa é de um jeito, ela tem o seu luto de uma maneira. Então, esse é o trabalho que eu tenho exercido. E como você fala de mulheres, hoje nós temos um trabalho na nossa igreja que são mais de 60 mulheres, muitas mulheres. Toda segunda-feira à noite, até eu deixo o convite, né? Não precisa ser religiosa, independente da religião, da igreja, do credo religioso, todas as mulheres estão convidadas a participar. E o que acontece nesses encontros? Nós fazemos um encontro, um culto, né? Tem palavra, pregação, tem louvores e no final ainda tem uma coisa especial, tem uns comes e bebes. Quem que não gosta, né? Eu falo que mulher gosta de comer, né? E se reúne as pessoas em volta, né? Exato. Propicia a conversa depois. Exato. Tem um suco de goiaba que a missionária Geni faz, que é maravilhoso. Gente, né? Tem gente que fala assim, eu vim aqui só para provar o suco. Mas aí acaba ficando. Então, nós temos esse evento, ele é aberto a toda a comunidade. Não é um evento fechado da igreja. E ali as pessoas também dão seu testemunho ou elas são mais ouvintes? Como que? Os dois. Acontece um pouco de tudo ali. Isso. E como esse cuidado emocional e espiritual, você acredita que ele pode transformar realidades, inclusive dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente profissional? Porque você está prestando esse cuidado e isso a pessoa sabe, você sabe quanto isso pode afetar profissionalmente na vida da pessoa, no seu lar. Qual é a amplitude de tudo isso? Quando a mulher ela começa a se conhecer, a se entender e saber como que Deus a fez, que nós mulheres, né, desculpa os homens, mas eu sempre falo que Deus nos fez de uma forma muito especial, né, que tem segredos que só Ele sabe, tem alguma coisinha na gente que funciona, que só Deus sabe, por isso que os homens dizem, né, eu não entendo as mulheres, mas Deus nos entende, Com né, certeza, então Maria. como Ele nos entende, Ele sabe cada uma funciona. E quando as mulheres elas começam a se reunir com outras mulheres, elas começam a se entender, elas têm um trabalho espiritual, emocional,
Eu sou a guardiã do lar em Araras. E eu tenho eu sou representante do Experiência do Lar. Depois, se alguém quiser fazer pesquisa, né, na internet, só procurar lá Experiência do Lar. Eu tô lá com a minha fotinha. Eu sou guardiã do lar. Onde a gente aprende, a mulher, ela aprende a se valorizar, ela aprende a se conhecer, e ela aprende a amar, e ela aprende a entregar esse amor, né? E é o amor correto, que é o amor de Jesus na vida dela. Então, ela aprende a fazer a mesa posta. Então, ela aprende tudo, desde uma organização do seu lar, fazer um almoço bem gostoso para a família, sem televisão, sem redes sociais. E nós aprendemos que nós temos sempre que ter um convidado. Não sei se eu posso falar, claro, mas esse convidado, ele não pode faltar em nenhum almoço, jantar ou café. É a pessoa de Jesus Cristo. Com certeza, né? Então, nós aprendemos a valorizar a mesa, valorizar realmente a família. E isso é muito importante. Então, quando as mulheres elas começam a entender o valor da mesa, elas começam a mudar no lar. Aí tem gritaria, menos briga, menos discussões, e o casal começa a trabalhar junto. E isso reflete em tudo depois, né, Maria? Filhos. E essa importância a gente vê hoje em dia como precisa ter essa atenção especial para esse momento em família, como rede social, como esse mundo tão agressivo. A gente estava falando das pessoas não estão mais olhando olho no olho. Não. E isso reflete em casa, se não tiver essa pausa, esse momento, e cultivar essa espiritualidade, né? Essencial. E as mulheres agora começaram a fazer a mesa com o que elas têm. E começaram a mandar fotos pra gente. E ela fala assim, hoje eu comprei um jogo americano. Então, isso é muito bom, que isso anima. Nós não estamos ensinando elas a serem donas de casa, mas que elas tenham amor naquilo que elas fazem. Porque o amor que elas têm naquilo que ela faz na casa dela, ela vai ter no trabalho também. Claro. E como eu estava falando, dessa sobrecarga emocional que tantas mulheres estão vivendo hoje, você acha ainda que existe resistência delas aceitarem que precisam, muitas vezes, buscar ajuda, cuidar disso, ter um olhar especial para isso? Ou está quebrando um pouco mais essa resistência? Está quebrando um pouco, porém ainda existe uma grande resistência. Por quê? Quando você fala que você foi procurar uma orientação médica, você foi procurar uma ajuda, é porque você é fraca, é porque você não é capaz, é porque você tem uma incapacidade louca, né? Não sei, tem pessoas que dizem assim, mas eu não sou louca, eu não tenho problema. Todas nós ainda não nos conhecemos 100%. Com certeza. Né? O dia que você se conhecer 100%, você fala, nossa, não é que tem razão, né? Em algumas coisas. Porém, isso já está quebrando um pouco, porque está surgindo muitos terapeutas. Então, acalma um pouco. Então, eu falo assim, eu vou na minha terapeuta. Dá para ver essa mudança cultural até de pensamento, até né, Maria? de pensamento. Então, o nome, né, a nomenclatura assusta um pouco. Mas quando a gente fala que é terapeuta, então aí a procura é maior. Nós vamos falar um pouquinho agora também de empreendedorismo, fortalecimento social. Mas nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a Maria. ...2026. Turbine suas vendas. O programa Super Ofertas da TV Conecta vai te dar aquela força. É a dobradinha Super Ofertas. Anuncie 15 dias e ganhe mais 15 dias. Isso mesmo, ganhe inserções em dobro no contrato de 3 meses. Você contrata 72 inserções e ganha mais 72. No total são 144 inserções de 3 minutos cada. Faça as contas, são mais de 7 horas de exibição na TV. No programa que todo mundo assiste e que mais vende. E você tem direito a 6 gravações diferentes. Vamos com nossa equipe de cinegrafista e apresentador para mostrar para todo mundo as suas ofertas. E gravamos mais 12 vídeos para as redes sociais. É muita vantagem, é a dobradinha Super Ofertas. Quem não é visto não é lembrado. Aproveite esta promoção e aumente suas vendas com a TV Conecta. A informação que faz a diferença tem nome e hora marcada. Ponto de Vista, com o repórter Beto Ribeiro. Aqui
você acompanha as principais notícias da atualidade, debate, informação e entretenimento, com análises claras que ajudam você a formar sua própria opinião. Toda quarta-feira, às 12 horas. Reprise às 18h05. Ponto de vista. Informação com credibilidade. Debate com responsabilidade. TV Conecta, onde a notícia acontece. Estamos de volta, eu converso com a missionária Maria do Socorro, vereadora licenciada e também hoje atualmente secretária da Habitação de Araras. E por falar em secretária, vou voltar um pouquinho no seu antigo cargo também de vereadora, que você foi reeleita. Sim. E no seu primeiro mandato, você assumiu a Procuradoria da Mulher. O que esse trabalho representou na prática para você? Ela me deu um norte, né? Então, assim, para conhecer um pouco mais, além da mulher religiosa, porque o meu foco estava ali só a mulher religiosa, a mulher cristã e evangélica. E quando eu assumi, eu era, não sei se era a segunda de junta na Procuradoria da Mulher, então a gente conhece um outro âmbito, né? Uma outra situação das mulheres. Então, me ajudou demais, né, a entrar mais nesse mundo das mulheres mesmo. E aí a gente teve evento de empreendedorismo feminino, foi aonde a gente se conectou, exatamente, Maria, que a gente se conheceu. Exatamente. Foram mais de 300 mulheres, né, nesse evento que nós fizemos no Teatro Municipal. Teatro, isso. E você já estava ali com seu olhar também para mostrar essa força do empreendedorismo feminino, exatamente, né? Como uma forma aí concreta de transformação social. Sim, sim. E o que você pode ter de resultado de tudo isso? O resultado foram mulheres que me procuraram pós os eventos, conversar com a gente, em que elas realmente entenderam o desafio, começaram a fazer os cursos do Sebrae. Foi parceiro também, exatamente. Né? Então, com todos os parceiros, nós passamos os contatos. Sim. Nós temos mulheres hoje no mercado de trabalho, são empresárias hoje. Né? Então, teve resultado e está tendo resultado ainda. Né? Mas não se preocupa não, que esse projeto de mulher empreendedora não acaba por aí, viu? Vai ter continuações. Tem bastidor que eu acho que ainda está cedo para a gente comentar alguma coisa. Está muito cedo ainda, está muito cedo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer para as mulheres ararenses. E por que, Maria? Por que você acha tão importante esse estímulo ao empreendedorismo feminino? Tem mulheres que elas precisam de sair da rotina, né? Alguns casos são só para sair daquela rotina mesmo. Outras mulheres é que elas precisam de uma fonte de renda, né? Nós trabalhamos muito a questão da mulher vítima de violência doméstica. Então, elas precisam ter essa liberdade financeira para tomar algumas atitudes. Exatamente. Decisões para até se livrar desse problema crônico, né? Exatamente. Então, por isso que a Câmara Municipal, enquanto Câmara e Procuradoria da Mulher, incentivou o empreendedorismo feminino. Então, é por essas situações. E outras mulheres que é status, né? Eu quero ter uma empresa, beleza, você vai ter sua empresa, mas com toda a ajuda necessária. Com toda a ajuda. E como você falou, né? A mulher, ela tem um dom de Deus ali, que a gente sabe que ela consegue abrir várias caixinhas ao mesmo tempo. Então, ela empreende, ela é do lar e a sociedade está tendo um outro olhar em relação a tantos assuntos que a mulher ganha dessa participação. Você não tem percebido isso? Tenho percebido, sim. A mulher, ela está se encaixando em todos os setores, né? Tanto é que no seu mandato nós tivemos Araras, né, falando da representação política, era uma das cidades com maior representatividade feminina na Câmara Municipal, não é? 6 vereadoras. 6 vereadoras. Né? No estado, são 6 vereadoras no nosso estado de São Paulo. Então, nosso município, ele sempre está à frente, viu, com as mulheres. Né? Araras sempre saindo à frente. Que bom. E que tipo de apoio às mulheres hoje empreendedoras você tem notado que elas mais precisam? Você falou um pouquinho disso, mas é mais emocional, técnico, financeiro, ou tudo começa com uma rede de apoio?
nós precisamos de uma rede de apoio para todas essas mulheres, entrando desde as questões jurídicas, emocionais, que seriam até mesmo psicólogos auxiliando essas mulheres, porque elas têm a capacidade, elas têm como abrir a empresa dela, mas elas não têm coragem porque ela tem um bloqueio emocional, né? Então, alguém lá no passado disse que ela não tinha capacidade, entre outros falas, né, que acabam prejudicando. Então, teria que ter, sim, essa rede de apoio e uma mulher ajudando a outra. Porque se você é proprietária de uma loja de têxtil, de vestuário, você não pode ser minha inimiga, né? A gente tem que trabalhar ali, entender uma outra, e cada uma vai ter o seu perfil de cliente, né? Então, as mulheres têm que entender, mostrar para elas que o ramo é grande, né? Nós temos aí o perfil. Então, para as mulheres hoje, o que nós precisamos realmente no empreendedorismo feminino é a ajuda de uma grande rede, tanto do poder público, legislativo e do poder privado. E faz todo sentido mesmo isso, né? Porque às vezes tem aquela crença limitante que vem, mas aí ela vai dar o primeiro passo, falta todo esse suporte, muitas vezes é aquilo que desestimula. A gente vê mulheres tomando a frente, mas ainda são poucas. Ainda são poucas. Nós temos, Araras tem uma capacidade muito grande de muitas mulheres crescerem profissionalmente. Sim, muito bom. E agora, como secretária municipal da habitação, como que você está atuando nesse sentido de oferecer mais moradias para a população? Tem novidade aí? Tem coisa para as pessoas buscarem aí uma oportunidade a mais? Como que está a secretaria? Tá. A Secretaria de Habitação, ela é uma secretaria nossa, pequena, né? Ela não é tão grande como as outras secretarias, mas ela é uma secretaria pequena que trabalha muito. Nós entramos já com documentos no governo federal solicitando, né, moradias para a nossa população. Seria o faixa 1, o FAR, mas tudo depende de documentação, de liberação, documento. Aí a gente manda documento, devolve documento, e é a burocracia normal, né? Mas nós não deixamos nenhum dia passar prazo, nós estamos nessa, como diz os jovens, nessa pegada para trazer moradia para Araras. A demanda ainda é grande, né? Muito grande, Vocês têm número, recebem, tem muita gente ainda numa espera para... Sim, nós temos um cadastro ali muito alto de pessoas que realmente precisam da sua primeira moradia, seu primeiro imóvel, Mas olhando para a sua trajetória hoje, pastoral, social, de gestão, que legado você gostaria de deixar para Araras? Essa pergunta, antes de vir para cá, eu fiz essa pergunta para o meu esposo. Que legado eu queria deixar aqui, né? Aí ele falou assim, como? Eu falei assim, como missionária, como mãe. Bom, olhando toda a minha história, minha estrutura de vida, e tudo que eu aprendi nesses últimos 6 anos, eu quero deixar de legado para todas as mulheres que vocês podem vencer, vocês podem crescer, e que nós mesmos que estamos nos impedindo de crescer. Mas eu queria deixar aquele legado assim de superação. Nossa, ela superou isso, ela superou vários desafios, e hoje ela tem uma vida, tem uma história agora que ela pode descansar. Então, seria isso, uma história de superação mesmo. Mas a gente percebe isso porque a gente vê com você esse seu desejo de servir, de empreender, de assumir posições. E você sabe que para você ter toda uma trajetória foi também vencer, se superar. Exatamente. Né? Essa leitura da Maria que está aqui hoje na minha frente, que foi o maior desafio que você teve que se superar? O maior desafio que eu tenho até hoje, na realidade, eu tenho alguns bloqueios que a gente está desbloqueando, né? Então, a gente tira tijolinho por tijolinho. Meu maior bloqueio, realmente, gente, de coração, eu não era verbal, eu não conseguia falar muito. Mas aí eu fiz um curso no Instituto, né? Que inclusive é aqui em Araras, e foram quase 6 meses de aula neurolinguística, e comecei a falar, não parei mais, né? Mas na realidade, o meu maior desafio é iniciar um assunto.
Exatamente. É isso. É iniciar, por exemplo, estar numa reunião, iniciar essa conversa, para mim é torturante, né? Mas eu venço todos os dias. Todos os dias. E você, Todos os né, dias. inclusive como uma figura política Exato. exposta, né, politicamente, tem que se vencer, porque Tem. é algo onde você teve que enfrentar campanhas, Exatamente. pessoas, sessões camarárias aí. Exatamente. Tudo isso foi desafiador, ou seja, o ponto que te desafiou foi aquilo que você teve realmente que se superar, vencer. Exato. Sentiu na pele. Senti na pele muito, hoje já tem, é bem menos, né? Mas enquanto vereadora eu participava de reunião que parecia que eu estava entrando dentro da cadeira. Se eu não conseguia me conectar com o que estava acontecendo. Né? Então, aonde que isso foi uma superação e a gente tem superado até hoje, vamos continuar superando. E o que você sentiu, você pode dizer, qual foi o seu ponto da virada? Onde que você percebeu que você fala, isso eu consegui trazer para mim, agora é a minha força, é onde eu busco meu ponto de apoio? Hoje o meu ponto de apoio realmente é a fala. Né? Eu só não falo, eu estou me segurando porque eu mexo com as mãos, eu falo com tudo, né? Isso. E aí a gente tem que segurar um pouquinho, porque a gente também tem que ser, né, um pouquinho elegante. Mas hoje o meu ponto fraco também é o meu ponto forte, que é a verbalização. Então, onde eu sempre chego com um sorriso. Se eu sinto uma liberdade, eu acabo brincando com alguém, né? Então, isso tem me superado bastante. Quebra a barreira, né? Quebra a barreira, né? Então, eu fui na psicóloga e ela me passou um teste, eu tentei levar. Ela falou, você está fugindo, volta aqui. Então, foi muito legal. Isso a gente aprende e eu tenho todos os dias que superar. Bacana. Mari, para finalizar nossa conversa, quais são os projetos do futuro da Missionária Maria? Projeto futuro meu hoje, como empreendedora também, que sou terapeuta, faço mentoria para mulheres, é crescer nesse ramo, né, atender muitas e ajudar muitas mulheres a superar. O que é muito lindo é que quando você faz uma mentoria com uma mulher e você começa a ver o Instagram dela subindo, aumentando, né? Você vê ela tendo mais clientes, tudo, e ela se superando também, isso é muito importante. Né? E eu quero continuar crescendo nesse ramo de terapeuta. Porém, no ramo político também, né? No âmbito político, o que vier, de maneira nenhuma lançarei fora, como diz a Bíblia. Né? E na igreja, lógico, a igreja ela é essencial. Claro, né? a ponte espiritual para tudo isso, né? Sim. Que bom, Maria, foi um prazer conversar com você novamente. Obrigada pela sua presença, parabéns pela sua sensibilidade, por esse trabalho tão honroso aí em prol das mulheres. Obrigada. Eu que agradeço. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica. E o Conexão Agro, quadro especial do Conexão com o Futuro, chega com o apoio da Agrobiológica, nossa parceira nessa jornada de inovação no campo. No episódio de hoje, a entrevistada é a Caroline Wesp, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou sobre manejo integrado com foco em doenças foliares da soja. Olá, amigos, muito bem-vindos à Conexão Agro. Olá, Dani. Olá, mais um programa, que legal! Temos hoje a Caroline, né, nossa convidada. Exato, a Caroline também, uma das nossas convidadas especiais do dia de hoje. Seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigada, agradeço o convite aí de participar com vocês.
Legal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o manejo integrado de doenças. E para apresentar um pouco mais a Caroline, eu vou ler um pouquinho do currículo dela para mostrar para vocês que a gente só traz gente do primeiro piso, viu? Então, a Caroline Wesp Guterres, ela é bióloga, formada pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutora em fitotecnia, com ênfase em fitopatologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela atuou por mais de uma década como pesquisadora na área de fitopatologia na CCGL, desenvolvendo tecnologias para manejo integrado e também o controle das principais doenças de soja, trigo e milho. Trabalhou também como gerente técnica no Agronômica, laboratório de diagnóstico fitossanitário, credenciado junto ao MAPA para análise, diagnóstico e testes com produtos de controle biológico. Atualmente, Caroline é professora adjunta do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da URGS, onde leciona as disciplinas de doenças de plantas cultivadas, princípios de fitopatologia e controle químico de doenças de plantas. Atua também na pós-graduação em microbiologia agrícola na mesma instituição. E sua atuação concentra-se no manejo integrado de doenças. Seja bem-vinda, Carol. E para a gente começar a nossa discussão, a Caroline fala de Porto Alegre, né, Caroline? Como que está hoje o cenário atual das doenças no Rio Grande do Sul? Então, a gente tem vivenciado aí nas últimas 4 ou 5 safras uma questão bem forte de déficit hídrico, né? Então, uma das principais doenças sempre no sul do Brasil foi a ferrugem, mas nesses anos onde temos uma menor disponibilidade hídrica, a gente tem visto um favorecimento e um incremento bem significativo das DFCs, né? Dessas doenças de final de ciclo causadas por necrotróficos. E isso ocorre até porque ferrugem, oídio, manchas estão ali competindo pelo mesmo tecido foliar verde, né? E enquanto a ferrugem ela é muito explosiva, completa o ciclo ali a cada 6, 7 dias, tendo condição de umidade, quando a gente tem disponibilidade hídrica, a ferrugem toma conta do tecido e a gente praticamente não vê as manchas foliares, embora elas também estejam ali. Em anos onde a gente tem menor disponibilidade hídrica, o que o produtor acaba vendo no campo realmente é esse boom das manchas, né? Esse boom dos necrotróficos, porque aí elas não têm com quem competir ali naquele tecido verde, e também os necrotróficos se favorecem, né? De plantas ali mais debilitadas, sobre estresse e até senescentes. Então, quando a gente fala em necrotróficos, estamos falando que eles permanecem no sistema através do que a gente chama de restos culturais, né? São Exatamente. Folhas e pedaços da planta que ficaram de um ano para o outro. Existem alguns manejos que o agricultor pode fazer que permite reduzir essa quantidade de um ano para o outro, de uma safra para outra, na lavoura? Com certeza, né? Algo que impactaria muito no manejo dessas doenças aí, que sobrevivem na palhada, né, restos culturais e até nas sementes, seria a rotação de culturas, que infelizmente, né, não ocorre em todas as regiões. Então a gente acaba fazendo muito soja sobre soja, né, ou milho sobre milho, trigo sobre trigo, e isso vai favorecendo a sobrevivência desses patógenos ali que conseguem sobreviver nesses restos culturais. Outro ponto importante seria ter um olhar mais apurado para a questão de qualidade das sementes, né? Além da rotação de culturas que reduziria esse inóculo, se a gente, sabendo que esses patógenos podem estar ali já na semente, ter uma semente de qualidade ou tratar essa semente com um produto químico ou um produto biológico que vá reduzir esse inóculo inicial, seria bem importante. Tá, e esse inóculo dessas doenças, eles causam um prejuízo grande para o produtor hoje? Essas doenças de final de ciclo, principalmente? Sim, com certeza, né? Até o nome que a gente acaba dando, doenças de final de ciclo, muitas vezes pode levar o produtor até um erro no manejo, porque ele observa essa doença mais ao final do ciclo. No entanto, esses patógenos entram em contato com a cultura muito cedo, né? Já no momento ali de semeadura via restos culturais no solo ou via semente. Então,
a questão de momento de controle, né, ela é bem importante. Quando que o produtor vai manejar essa doença? Geralmente ele acaba fazendo isso muitas vezes tarde e os danos aí já são, em muitas situações, irreversíveis. A gente fala aí em torno de 10 a até 40% de perdas em função desses patógenos necrotróficos. Falando em média, né? Claro que existem situações onde pode-se ter mais ou menos, dependendo também da reação da cultivar. Mas são doenças aí que causam um impacto bem significativo na produtividade. E qual a sua visão hoje, Caroline, a respeito das ferramentas biológicas disponíveis no mercado, seja para tratamento de semente, como você havia comentado, também como um manejo preventivo para essas doenças de final de ciclo em soja? É um caminho consistente de evolução? Sim, eu vejo que é um caminho sem volta, tá? E eu acho que é muito legal que hoje o produtor ele está sendo muitas vezes até obrigado, né? Por que eu digo obrigado? O que a gente vê hoje? Uma menor eficiência dos fungicidas químicos em relação ao controle de diversas doenças nas grandes culturas, né? Não só ferrugem, mas próprio crescimento de cercósporo aí, menor sensibilidade de estrobilurinas, de benzimidazóis. E aí ele precisa achar alternativas para controlar as doenças que já não são tão bem controladas pelos produtos químicos. E aí a gente tem um resgate de algo que é nosso velho conhecido, né, há muito tempo e que a gente acaba não fazendo, que é o manejo integrado de doenças. E nesse sentido, né, obviamente o controle químico ele está inserido dentro do manejo integrado, mas como eu comentei anteriormente, né, rotação de culturas, tratamento de sementes, o uso de produtos biológicos, escolha de cultivares, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um melhor controle. Então, o que eu costumo até dizer, né? Talvez um pouquinho pela dor, a gente está indo para um caminho que eu acho que é um caminho realmente que vai nos levar a melhores patamares de controle, né? E pensando realmente ali em termos melhor manejo de doenças e sustentabilidade, que eu acho que é bem importante. Então, os biológicos são sim uma ferramenta, no meu ponto de vista, indispensável e que contribui muito para o manejo de doenças da soja. Perfeito. Então fica claro e evidente que a gente precisa integrar essas ferramentas, né? E a pergunta é como a gente integra essas ferramentas, né? E quais são os erros mais comuns que a professora vê no campo nessa integração e nesse uso desses produtos? O que eu vejo assim de erro mais comum seria ter aquela expectativa, né, de que o biológico vai atuar como químico. E nem o químico está mais atuando como atuava antes, né? Mas seria aquela coisa do controle imediato, não ter que construir uma sanidade, né? Ou estar acostumado lá a ter um nível de doença e aí iniciar o manejo com algum produto. Então, acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Pensando nessa questão de manejo integrado, que seria principalmente o momento de adoção dessas ferramentas, tanto químico quanto biológico, né? Bastante importante a utilização cedo, de forma preventiva, a fim de que a planta tenha tempo de responder, né? Porque hoje também a gente sabe que os biológicos não têm um efeito só direto sobre a doença, mas também atuam sobre a planta, promovendo crescimento, induzindo resposta de defesa dessa planta. Então a gente precisa que essa planta tenha tempo hábil para estar preparada para quando entrar em contato com o patógeno. Então eu veria o principal desafio hoje do produtor é olhar o sistema como um todo, né? Não pensar somente na sua cultura-alvo, mas trabalhar ao longo ali de todo o ano os cultivos que ele tem na sua propriedade, pensando na rotação, num tratamento de sementes e de repente fazer lá um biológico numa própria cultura de cobertura para reduzir inóculo para a sua cultura lá da soja, né? Então seria essa nossa visão sistêmica, eu acho que ainda a gente precisa melhorar um pouco. Você comentou a parte de indução de resistência, né? Alguns micro-organismos até têm uma certa capacidade de induzir resistência, mas hoje existem várias ferramentas no mercado. Como é que tem sido a sua avaliação sobre o uso dessas ferramentas como mais uma dentro da nossa caixa aí de opções para manejar as doenças de final de ciclo? Uma coisa bem interessante, né, que
O próprio FRAC, que é o comitê que estuda a resistência aos fungicidas, publicou, eu acho que tem menos de 2 anos, uma recomendação lá para manejo de resistência aos fungicidas em diversas culturas, não só na soja. E aí, um dos pontos que eu gosto até de trazer bastante para os alunos em aula, né? Fala, sim, da questão de rotacionar ingredientes ativos, que isso a gente já sabe há bastante tempo. Fala do uso do multissítio, mas fala principalmente, né, da utilização de biológicos e indutores de resistência no manejo. Então, eu venho já há vários anos testando essas ferramentas aí, né, que tem sinergia dentro de um manejo químico e vejo que tem sim bastante a agregar. Agora, o que a gente precisa entender? Qual é o momento de uso de cada ferramenta e qual vai ser o papel de cada uma delas, até para não errar muitas vezes, né, tentando lá substituir um indutor de resistência, substituir o multissítio pelo indutor de resistência. Então, cada produto lá, cada tipo, né, de molécula vai ter o seu papel e que vai contribuir, seja com controle direto ou trabalhando ali a questão da planta. Perfeito. E, Carol, para o produtor que ele quer iniciar a adoção de produtos biológicos no manejo dessas doenças de final de ciclo em soja, por onde ele deve começar? Qual que é o primeiro passo para esse produtor que está nos acompanhando? Eu acho que é bem importante também sempre buscar, né, Dani, produtos que sejam validados pela pesquisa, empresas sérias. Hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande, né, de empresas, de produtos biológicos, mas a gente nem sempre tem um controle de qualidade desses produtos. Então, o que eu veria como primeiro passo para quem tem interesse, né, e muita gente tem buscado informação e tentado conhecer os biológicos, seria buscar empresas que tenham uma fundamentação também de pesquisa, que tenham resultados validados pela pesquisa no campo, né, resultados comprovados, e que apresentem ali também alguns parâmetros mínimos de qualidade, né, de concentração, pureza, a própria questão de compatibilidade hoje é bem importante, né, mas felizmente hoje cada vez mais a gente tem informação e ferramenta disponível para esse produtor, para ele trabalhar o biológico desde lá a sua semente, de repente uma aplicação na própria dessecação, né, durante o ciclo das culturas, ou do biológico em isolado, ou em associação com o químico. Então, temos muita informação e basta saber procurar também no lugar certo, né? E, professora, agora, até infelizmente chegando no final da nossa conversa, como é que está sendo a aceitação das universidades, dos centros de pesquisa pública do país, com relação a esse uso cada vez maior de uso de insumos, toda uma busca de uma agricultura que reduza cada vez ou que consiga reduzir cada vez mais o uso de químicos? Como é que está sendo esse ambiente na universidade? Como é que está sendo o papel da universidade em todo esse conjunto? Olha, eu vejo o papel da universidade como fundamental, né? Eu já estive em todas as pontas, já estive na empresa privada, hoje estou na universidade, e o que eu vejo como um elo bem importante a universidade, porque ela liga o que está sendo gerado na pesquisa, né, em termos de ciência, com aquela aplicação prática lá para o produtor. Porque acho que no final do dia, né, o que a gente busca dentro das instituições de pesquisa? Gerar tecnologias que possam ser utilizadas no campo pelo produtor e melhorar a produtividade dele, melhorar a sustentabilidade, né, toda a questão de preocupação ambiental. Então, as universidades estão, sim, bem preocupadas com isso. E o que eu vejo de mais bacana é que antigamente, e eu me incluo nesse antigamente, né, já passando aí dos 40 há algum tempo, vamos dizer assim, eu lembro que quando eu fiz graduação, tinha lá a turma do biológico e a turma do químico. E hoje isso, felizmente, né, está cada vez mais escasso dentro das universidades. E quem ainda pensa assim vai acabar ficando para trás. Então é muito legal até ter essa percepção dos alunos. Eu escuto isso em sala de aula, né? Porque eu trabalho tanto com químico quanto biológico. E os alunos dizem, poxa, Pro, que legal ver que a gente pode unir as duas ferramentas, não precisa ser um contra o outro, né? E aí,
dentro desse papel da universidade, acho que essa questão de formação de alunos também, né, profissionais que vão estar amanhã lá no campo também, difundindo tecnologias, buscando uma agricultura mais sustentável, é maravilhoso. Exatamente, e que bom, né, que a gente tem profissionais tão capacitados levando informação de qualidade também para os nossos alunos, que vão ser futuros profissionais, né? Então, a gente fica muito feliz. Já partindo para o encerramento do nosso programa de hoje, a gente agradece a sua participação, Carol. Muito obrigada pelo convite, aí fico à disposição. Quando quiserem bater um papo, aí só chamar. Olha que a gente sempre quer, né, Rafael? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigada. E, pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau. E obrigada pela sua audiência. Continue com a gente, aprendendo e conhecendo todas essas informações que estão transformando o agronegócio. Até o próximo programa.